Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 16 de julho de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Tempo frio e clima seco. O inverno castiga não só a saúde, mas o bolso de muita gente. Nesta época do ano, os gastos com remédios devido às doenças respiratórias e com a alimentação aumentam e muito o orçamento doméstico. Grama seca, temperaturas baixas. Nessa época do ano, tanto a paisagem como o figurino das pessoas mudam. Na estação do Instituto de Climatologia da UFO, termômetros e equipamentos marcam a variação da temperatura entre a noite e o dia. É um inverno típico, com grandes variações de temperatura, grandes variações de umidade relativa do ar, mas porém seco. A tendência é que a gente pense que o inverno é frio, na realidade o nosso inverno é com temperaturas amenas, aí chegando na casa da temperatura média de 18, 19 graus Celsius, mas é um inverno tipicamente seco, diferente do que a gente imagina, que é um inverno muito frio. No Cerrado, normalmente a gente não encontra isso, não. Até a umidade relativa do ar apresenta alterações, mas quem espera pela chuva pode esquecer. Pelo menos ela não é prevista no inverno típico do Cerrado, só esporadicamente. Vale lembrar que nessa época do ano, as nossas condições de tempo são caracterizadas por massas de ar secas, então chega uma frente fria. Apesar de diminuir a temperatura, nós não temos o conteúdo de umidade suficiente para produzir muita chuva, então provoca leves pancadas de chuvas em pontos isolados, dá uma amenizada na umidade relativa do ar, mas não modifica essas condições de tempo seco que a gente registra aqui no nosso inverno. E quando falta chuva, sobra tempo seco e doenças respiratórias. Nos hospitais públicos, o movimento aumenta nessa época do ano por causa das infecções agudas, como resfriados, sinusites, rinites e até pneumonias. A maior incidência de doenças respiratórias agudas, que são as infecções, que representam 80% das doenças agudas no aparelho respiratório, a maior incidência não é essencialmente no inverno. A maior incidência pega parte do outono e início do inverno, não é? Então, nós fizemos um rastreamento durante 10 anos aqui em Uberlândia e que coincide, os nossos resultados, nossos dados, coincidem com o que existe publicado na literatura, não é? Aqui em Uberlândia aumenta consideravelmente o número de infecções respiratórias a partir de março, atingindo um pico em abril e maio, e depois declina a partir de junho. E não é só a população que sente os efeitos do clima, o bolso também. Nesta época do ano, alimentos hortifrutigranjeiros estão mais caros, devido à perda da produção agrícola. Nos sacolões de Uberlândia, o preço de algumas frutas, verduras e legumes com a falta de chuva encarece e esfria o ânimo e o paladar de muita gente. A mexerica carioquinha, por exemplo, que custava R$ 2,00, custa hoje quase R$ 6,00 o quilo. A uva rubi, R$ 10,90 o quilo. E a Niagara, R$ 14,90. O morango, que custava R$ 2,50, é encontrado até por R$ 6,00 a bandeja e sai temporariamente do cardápio de muita gente. Para não ficar com o bolso e a barriga vazia, quem é dona de casa ensina o que fazer em todas as estações. O preço vai na época também, né? Tem cada dia da semana que tem um preço, né? Aí a gente aproveita as promoções. E para não ficar doente em pleno inverno, algumas dicas são importantes. Esses vírus são transmitidos pelo contato interpessoal, contato próximo. Então, a partir do momento que você evita aglomerações, ajuntamentos de pessoas, você diminui esse risco. As crianças que são mais vítimas são aquelas, por exemplo, que estão na escolinha ou que estão na creche, porque ela está lá em contato com mais 60, 80, 100, 200 crianças, fatalmente tem alguma que está disseminando o vírus e isso facilita a aquisição. Um outro veículo de contaminação muito importante é a mão contaminada, né? Eu que estou transmitindo o vírus, se eu espirro, põe a mão aqui na frente da minha boca e espirro, não lavo a mão e pego na sua mão, eu estou transmitindo o vírus para você. Você passa a mão no seu olho, você inocula o vírus no seu olho e você pode ter infecção. Então, veja bem, medida eficiente, eficaz, não existe. Nós temos a vacina contra a influenza. Influenza protege apenas contra um vírus. Desses 220 sorotipos que eu falei, a vacina protege contra 3. Então, eu estou sujeito a outros 200 e poucos vírus.
E ontem foi o Dia do Homem, é isso mesmo, dia 15 de julho, só que o homem não procura geralmente o médico para cuidar muito da saúde. E a gente vai saber por quê com o Dr. Fernando, que é oncologista, e nessa hora o câncer entra em ação, infelizmente, né, Dr. Fernando? Com certeza. Por que isso? O homem realmente ele deixa para cuidar da saúde de uma forma tardia? Historicamente a gente vê isso na sociedade, né? O homem ele sempre ocupou o papel social de cuidar da família, do trabalho, e ele nunca se preocupou consigo, né? E isso se reflete, na verdade, nos dias de hoje. E nessa hora o câncer está aí, né? A gente Sim. fala assim, o fulano morreu de câncer, está com câncer. Mas às vezes no histórico dele ele não tentou ver isso de forma antecipada, né? Justamente. O que a gente observa é que a maioria dos homens, eles chegam para a gente já com um diagnóstico um pouco mais tardio da doença, né? Ele não procura o serviço de saúde na hora adequada, para tentar fazer um diagnóstico precoce da sua doença, e quando ele chega, ele já tem um diagnóstico um pouco mais avançado da doença oncológica. E nessa hora é muito difícil de tratar, né? É um pouco mais complicado de se tratar. E quais os cânceres mais comuns no sexo masculino? A gente tem, em primeiro lugar, o câncer de pele, não melanoma, o mais comum, mas, em segundo lugar, o câncer de pulmão, que vem assim, aumentando muito a sua incidência nos últimos tempos, o câncer do trato intestinal, coloretal, e o estômago também. São os principais cânceres que afetam a população masculina. E a tão famosa próstata entra nessa lista A próstata ou ela é o principal. É o principal. Né? A próstata é o principal. É a doença a doença oncológica mais prevalente e a que mais mata o homem atualmente. Pois é, então nesses tipos de câncer que o senhor citou aí, o que fazer para tratar isso, para que o homem volte a procurar mais o médico, para que ele tenha uma saúde mais ativa? Como ele vai fazer para que ele evite esses tipos de câncer que o senhor falou? O que a gente tem hoje é que a grande maioria dos casos de câncer, eles têm uma relação causal com hábitos de vida, exposições que a pessoa tem durante a sua vida, né? E a menor proporção tem relação com genética, com relação com herança familiar. Então, acho que o principal método é a prevenção com relação a tomar o cuidado com relação ao que você consome, tabaco, bebida alcoólica, alimento gorduroso, carne vermelha. Tudo isso estaria relacionado com o aumento de incidência do câncer. A própria prática de atividade física na diminuição da incidência. E o paciente se perceber o que é normal e o que está alterado. E quando notar alguma alteração, procurar um serviço médico. Porque a grande maioria dos casos de câncer, elas são assintomáticas no início. E a grande maioria não tem um método diagnóstico muito preciso para você fazer na fase precoce da doença, certo? Então, o paciente se perceber e conseguir procurar um serviço médico nos sintomas iniciais da doença, talvez a gente consiga um diagnóstico mais precoce e um tratamento mais efetivo para o paciente. Você falou uma coisa fundamental, que a maioria dessas doenças são assintomáticas, ou seja, a pessoa não sente, ela é invisível no primeiro momento. E aí existem aquelas pessoas que já são, pelo contrário, a gente fala que o homem não vai muito no médico, mas existe aqueles homens também que vão, que quer descobrir tudo. Mesmo sendo assintomático, aquele que quer fazer exame, que quer prevenir de qualquer jeito. Isso é legal também? A pessoa sempre, tipo assim, de 3 em 3 meses, sei lá, doutor, me passa um pedido de exame para eu fazer uma tomografia, um exame não sei das quantas, enfim. Isso é legal ou não? É exagero? A gente tem que ter em mente que, assim, poucos casos de câncer a gente consegue um diagnóstico precoce fazendo exame. Seja exame de sangue, seja tomografia, qualquer ele que seja, né? Agora, ficar procurando doença, não existe nenhum benefício mostrado por a grande maioria dos trabalhos científicos, né, que isso tenha benefício. O que a gente tem de evidência seria a realização do PSA, né, acima dos 40, 45 anos para os homens, né, a realização de colonoscopia acima dos 50 anos para toda a população, tá? E basicamente isso. A gente não tem tantos métodos de diagnóstico precoce. E ficar procurando doença com outros meios diagnósticos não muda em nada, na verdade, né? Desses tipos de câncer mais comum no homem, quais são os mais graves? Aqueles que, se você não descobrir de uma forma antecipada, a probabilidade de um óbito é muito maior. O câncer de próstata, por ser o mais prevalente, ele é o que mais mata, né? Mas com relação à agressividade, o câncer de pulmão, que é o segundo mais frequente, ele é muito mais letal, né? Principalmente porque quando o paciente ele tem sintoma da doença, é porque a doença já está muito avançada. E a gente tem pouco a se fazer para esses pacientes.
mas o câncer de pulmão ele é disparado mais letal desses tumores mais frequentes. Tá certo. Doutor Fernando, muito obrigado pelas dicas, pelas explicações e volte mais vezes aqui para nos dar essa consulta televisiva, né, para melhorar o hábito dos homens, dos nossos homens que precisam ir muito no médico, né, largar de mão desse negócio de ser machão demais e procurar melhorar a saúde. Um abraço, boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira. Em Uberlândia, sol e poucas nuvens e não há possibilidade de chuva à tarde e também à noite. A temperatura mínima é de 13 graus e a máxima não passa de 26. Veja o tempo em outras cidades da região. Em Patos de Minas, a quinta-feira será de sol pela manhã e céu com poucas nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 9 e máxima de 27 graus. Em Araxá, tempo aberto e sem previsão de chuva, mínima de 11 e máxima de 25 graus. Em Uberaba, dia ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura varia entre 11 e 28 graus. E na cidade de Monte Carmelo, o dia amanhece entre poucas nuvens. Não há possibilidade de chuva. A mínima é de 10 graus e a máxima não deve passar dos 25 graus. E não saia daí que depois do intervalo a gente volta com mais informações para você. É já já.